Pronto, a partir de agora está sendo gravada nossa reunião, nossa aula. E aí, como eu ia falando para vocês, na aula passada, a gente estava falando sobre função quadrática, né? E eu passei um pequeno exercício para vocês. Vocês conseguiram resolver? Sim. Sim. Que bom, né? A gente vem aqui corrigir o nosso exercício. Deixa eu só achar aqui o exercício que ele me corrige. Aqui. Tá apresentando para vocês? Sim. Então, a primeira questão diz assim: identifique os coeficientes, calcule suas raízes, escreva o esboço. Não tem esforço aqui, é esboço, tá? Esboço da parábola dos itens a seguir. Então, ele pede para a gente identificar os coeficientes, né? Coeficiente A, B e C. Então, aqui na letra A, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Quem é o coeficiente A? 3. 3. O B. 4. O C. 1. 1. Muito bem. Então, a gente sabe que para calcular as raízes, a gente vai usar uma formulazinha. Que fórmula é essa? E delta? Delta, né? Delta é igual a 4 ao quadrado. Na verdade, delta é igual. Tá tudo fora de ordem, meu Deus do céu. B ao quadrado menos 4ac. E para calcular as raízes, a gente usa x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. E aí, aplicando dentro dessa fórmula aqui, né? Dentro dessa fórmula com esses valores. Quem é o coeficiente b? 4. 4. Então, temos 4 ao quadrado. Menos da fórmula, 4 da fórmula. Quem é o coeficiente A? 3. 3. E o C? 1. 4 ao quadrado. 16. 16. 4 vezes 3. 12. 12 vezes 1. 12. 16 menos 12. 4. 4. 4. Então, a gente tem delta maior do que zero. Logo, se delta é maior do que zero, a gente sabe que tem duas raízes reais diferentes uma da outra nesse gráfico, certo? E para calcular as raízes, a gente vem aqui, ó. Eu vou pedir aqui só um segundinho, deixa eu tirar a bola aqui no cachorro que está debaixo do móvel, ele está doidinho aqui, senão eu não consigo dar aula. Pronto, voltei, dando continuidade aqui. Então, a gente vem aqui aplicando na fórmula de menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. A gente tem, quem é b? 4. 4. Então, tem aqui o menos da fórmula, então fica menos 4, mais ou menos a fórmula, raiz de delta. Quanto foi que nós encontramos em delta? 4. 4. 4 também. Sobre 2 vezes a, quem é o a? 6. 3. Então, nós ficamos aqui. Qual é a raiz de delta? 4. 2, né? Então, fica menos 4, mais ou menos a raiz de 2. 2 vezes 3 vai dar... 6. Agora, a gente vai calcular x'. No x' a gente pega só a parte positiva, não é isso? Então, fica aqui menos 4, mais 2, dividido por 6. Você deve 4 e tem 2. Menos 2. Você deve 2 dividido por 6. Não dá para dividir, mas a gente pode por 2, que vai ficar menos 1 terço. 3. E aí, x duas linhas, a gente pega todo mundo negativo. Então, menos 4, menos 2. Você deve 4 e deve 2. Você deve 6, né? Você deve 6 e vai dividir essa dívida com 6 pessoas. Vai dar quanto para cada um? 1.
menos 1, certo? Então, a gente calculou os coeficientes, identificou os coeficientes, calculou as raízes, agora escreveu o esboço da parábola. O esboço da parábola a gente escreveria dessa forma. Lembrando que o coeficiente C, ele sempre toca o eixo Y, então tá aqui, ó, o coeficiente C tocando o eixo Y, o 1, tá? E aí as duas raízes vão tocar em X. A primeira raiz deu menos 1/3 e a segunda menos 1. Então, olha aqui, ó, uma raiz tocando em menos 1 e a outra tocando em menos 1/3, que aí, no caso, seria equivalente a 0,333 alguma coisa, menos 0,333 alguma coisa, tá bom? Então, o esboço da parábola está aqui desenhado, né? 1 do C, menos 1/3 aqui e menos 1 aqui, ok? Ok? Ok. Continuando com a letra B, 9x ao quadrado mais 12x mais 4. Então, quem é o coeficiente A? 9, O B 12, e o C? 4, 4. Então, a gente vem aqui, né? Quem é o coeficiente B aqui? 12, 12. 12 ao quadrado, menos 4 da fórmula. O coeficiente A, 9, né? E o C, 4, 4. 12 ao quadrado, 144, 144. 4 vezes 9, 36, vezes 4, 144, 144. 144 menos 144 vai dar zero. Se dá zero, eu sei que nós temos duas raízes iguais, não é isso? Ou seja, x' vai ser igual a x duas linhas. Calculando aqui as raízes, né? A gente tem menos da fórmula, o B, 12, né? Mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes A, que é 9. Menos 12, mais ou menos 2 vezes 9, 18. 18, Pegando aqui a parte positiva, eu poderia pegar a parte positiva e negativa ao mesmo tempo, porque eu sei que as duas raízes são iguais, mas eu coloquei separadamente para que vocês possam ver de fato que elas são iguais, né? Menos 12 mais 0, menos 12. A gente simplifica todo mundo por 3, vai dar menos 4 sextos, que dá para simplificar por 2, que vai dar menos 2 terços. Se a gente repetir o processo com x duas linhas, vai dar a mesma coisa. Então, a gente sabe que a gente tem duas raízes iguais, que é menos 2 terços. Então, esse gráfico ele vai tocar exatamente no mesmo ponto, certo? Toca uma única vez em x, porque é o mesmo ponto. Aqui não apareceu tocando no eixo de y, mas a gente sabe que o eixo y seria tocado em 4, né? Porque, olha, a escala aqui tá bem pequenininha, tá vendo? Certo? certo. Certo. Oi. Alguém falou? Não, Não, sabia só falando certo. certo. Certo? Vamos para a letra C, né? Opa, eu já tô passando aqui descontroladamente o slide. Para a letra C, a gente tem aqui 2x ao quadrado mais 5x mais 9. Quem é o coeficiente A? 2, 2, B. 5, O C? 5, 9. 9, 9. Então, substituindo aqui na fórmula, né? B ao quadrado, então fica 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 2, 2, 9. 5 ao quadrado, 25, 25. 4 vezes 2, 8, 8, 8 vezes 9, 72. 72. 25 menos 72 vai dar menos 47. Existe raiz real para isso? não, Não. Então, não existe raiz real. Certo? Sigamos, próxima questão. Dada a função fx igual a x ao quadrado mais 10x mais 9,
qual é a soma das coordenadas do vértice da parábola representada por ela. Então, aqui, eu estou falando de x do vértice e y do vértice, que a gente falou na aula passada. A gente vai estar usando essas duas formulazinhas aqui. X vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a, e y vértice é menos delta sobre 4a. Não vamos confundir com menos delta sobre 2a, é menos delta sobre 4a. O x do vértice vai analisar a coordenada lá no eixo x e o y vértice vai analisar o valor no eixo de y. Então, substituindo aqui, ó. Quem é o coeficiente A aqui? 1, Quem é o B? 10, Quem é o C? 9. 9. 9. Então, logo onde tem B ali vai ficar 10, não é isso? Menos da fórmula, 10. 2 da fórmula, o coeficiente A era 1. 2 vezes 1. 2. Menos 10 dividido para 2. Menos 5. Menos 5. Agora, substituindo aqui y vértice. Menos delta, a gente sabe que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes c, não é isso? Aí, esse menos da fórmula aqui e o 4a da fórmula. Então, substituindo aqui, ó. b ao quadrado, 10 ao quadrado. Lembrando que o menos da fórmula está aqui fora. Menos 4 vezes 1, que é o A, vezes C, que é o 9, dividido por 4 vezes A, que é 1. 10 ao quadrado. 100. 100. 4 vezes 1. 4. 4 vezes 9. 36. 36. 36. 4 vezes 1, 4. Então, 100 menos 36. Menos 16. 100 menos 36. 60 e 64. 64 dividido por 4, Menos 16, que é o da forma. menos 16 da fórmula. Então, vamos aqui, ó. Ele quer que a gente some os valores das coordenadas do vértice. Então, menos 5 mais menos 16, vai dar quanto? Menos 21. Menos 21, letra A. Ok? Ok. Samara, depois mande essa correção no grupo, por favor. Ok. Aí a gente segue com a nossa aula hoje, tá? Agora a gente vem estudar o sinal da função, tá? Como é que a gente vai estudar o sinal da função? Lembrando que próxima semana é revisão, então vocês estudam tudo que eu dei, tá? Para que quando a gente vá para a revisão, vocês tragam as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, para onde dá para vocês abalarem, tirar todo um 10, tá bom? Então, estudando o sinal da função. Para se estudar o sinal da função de segundo grau, a gente deve adotar o procedimento de determinar a raiz da função. A gente viu como é que determina a raiz da função usando o básico, não foi isso? Em seguida, a gente vai marcar as raízes em uma reta, caso elas existam, né? Construindo lá o nosso gráfico. A gente sabe que as raízes vai estar no eixo X, então você marca lá no eixo X essas raízes. Em seguida, a gente analisa a concavidade da parábola. A concavidade da parábola ela é analisada a partir do coeficiente angular, que é o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, essa parábola vai estar para onde, pessoal? Para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Se for negativo, Para baixo. para baixo. Então, a partir disso daí, a gente faz o estudo do sinal. Então, determina a raiz, traça em uma reta, analisa se está voltada, a concavidade está voltada para cima ou para baixo, e aí você analisa o sinal. Então perceba aqui, eu tenho o A, dá para enxergar, tá? Maior do que zero. Logo, eu tenho a concavidade voltada para cima. Eu vi que x1 é diferente de x2. X' é diferente de x duas linhas. A parte que estiver acima do eixo de x, ela é positiva. A parte que estiver abaixo do eixo x, ela é negativa. Então, onde é que vai estar o valor negativo da parábola? Aqui.
E essa parte aqui vai ser positiva. Concorda? Sim. Aí você vem analisar quando A for menor do que zero. Se o A é menor do que zero, a concavidade é voltada para Baixo. baixo. X' diferente de X duas linhas. Se eu tenho acima do eixo X aqui, logo, essa vai ser a parte positiva. Abaixo do eixo X vai ser negativo. Certo? Certo? Certo. Certo. Prossigamos. Aqui eu acho que eu repeti o slide. Foi. Então, analisar os sinais da função é verificar nos intervalos do domínio onde a função tem imagem positiva, negativa ou nula, considerando também o valor de A e o valor de delta. Certo? Então, perceba. A gente vai analisar. Quando o delta for maior do que zero, a gente sabe que tem duas raízes, não é isso? Isso. Quando o A for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Cima. Quando A é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Baixo. Quando o delta for menor do que zero, não existe raiz real, não é? E quando o delta for igual a zero, x' é igual a x duas linhas. Sabendo disso, vamos analisar cada um dos sinais, tá certo? Então, olha aqui. Aqui eu tenho o A maior do que zero, a concavidade está voltada para cima, e o delta é maior do que zero, então eu tenho duas raízes reais. Aqui, ó, uma raiz, outra raiz. Quem está acima do eixo X é positivo. Quem está aqui abaixo é negativo. Certo? Certo. A gente vem agora para quando esse delta, quando esse A, desculpa, ele for menor do que zero. Se é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Se eu tenho duas raízes, está aqui uma raiz, está aqui outra raiz. Acima do eixo X é positivo. Abaixo é negativo. Negativo. Isso. Quando o meu delta ele for menor do que zero, eu digo que não existe raiz real. Então, qualquer representação que não tenha raiz real, você vai lembrar que se o seu A ele é maior do que zero, ele vai estar acima do eixo X, não vai estar tocando no eixo de X e vai estar todo mundo positivo, tá? Daqui para cima todo mundo é positivo. Se o seu A for menor do que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. Não vai ter ninguém tocando no eixo X e todo mundo que tiver aqui é negativo. Tá certo? E quando o seu delta for igual a zero, significa que o x1 é igual a x2. Se o A for maior do que zero, vai estar com a concavidade voltada para cima, então todo mundo vai ser positivo. E o x1 é igual a x2. Se o A for menor do que zero, você vai ter a concavidade voltada para baixo e x1 igual a x2 aqui também, porque o delta é igual a zero. Deu para entender? Deu. Deu, né? Para construir o gráfico, como é que a gente faz para construir um gráfico de uma função quadrática, pessoal? Primeira coisa, a gente analisa concavidade. A gente analisa concavidade a partir de quem? A. Do coeficiente A. Depois a gente analisa o ponto C. O ponto C vai estar tocando onde? No eixo de Y. No eixo Y. Depois a gente analisa os zeros. Zeros ou raízes da função. Vai estar tocando onde? No eixo de X. No eixo X. E depois a gente analisa o vértice. O que seria o vértice? É o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da parábola, não é isso? Que é dado pela coordenada de x do vértice e y vértice que a gente viu na última questão que a gente corrigiu agora, certo? Então, olha aqui, eu vou analisar primeiro a concavidade, se ela é voltada para cima ou para baixo, certo?
Depois o ponto C, quem foi que tocou no eixo Y? Depois os zeros, ou seja, extrair as raízes da função, quem está tocando em X. E por último, eu vou analisar o vértice que é dado pela coordenada entre Y, certo? E X. Ok? Ok. Para construir o gráfico de uma função quadrática, basta seguir os seguintes passos. Primeiro, determina as raízes da função, se elas existirem. Segundo, marca os valores das raízes sobre o eixo x, certo? Depois, calcula o vértice, usando essas duas lindas formas, certo? X do vértice, y vértice. X do vértice é menos b sobre 2 vezes a, y vértice é menos delta sobre 4a. Ok? E depois marca o eixo y no coeficiente c. Para finalizar, você analisa a concavidade da parábola e traça a curva passando pelos pontos marcados. Vamos aqui a um exemplo, tá? Determine as raízes, ou seja, os zeros reais de cada uma das funções de R em R, dada pela seguinte lei. Y é igual a menos x ao quadrado, mais 2x mais 15, e esboce o gráfico da parábola. Então, ele quer que você calcule as raízes e quer que você esboce o gráfico. Logo, se ele quer que você calcule as raízes e quer que você esboce o gráfico, você vai subentender que você já tem que, de cara, sacar quem é o coeficiente C e também vai precisar calcular y vértice ou x do vértice para poder fazer essa parábola, tá certo? Então, quem seria o coeficiente C aqui, já de cara, que a gente já tem? 15. 15, né? Então, a gente vem encontrar os coeficientes. Quem é o coeficiente A? Menos Menos 2. O B? 2. 2. O C? 15. 15. 15. A gente sabe que para calcular as raízes a gente vai usar delta, né? E aí a gente coloca aqui a formulazinha só para mais uma vez reforçar. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E para calcular as raízes a gente usa x igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Substituindo na fórmula, você vai ter o quê? Onde tem o B, você vai colocar o 2. 2. 2. Menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 15. 2 ao quadrado vai dar 4, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 15, 60. 60 mais 4, 60. 4. Calculando o delta. Quando a gente já viu que o delta é positivo, a gente sabe que tem duas raízes reais, não é isso? Então, olha aqui. Menos B, no caso, menos 2, mais ou menos a raiz de 64, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes menos 1. Menos a raiz de 64, a gente sabe que é 8, então, menos 2, mais ou menos 8, dividido por menos 2. Porque 2 vezes menos 1 é menos 2. X' vai ficar menos 2, mais 8, dividido por menos 2. Você deve 2 e tem 8. Você fica com quanto? 6. Com 6. Você divide por 2, vai dar... Na verdade, Menos 3. menos 2 vai dar menos 3. X duas linhas, menos 2, menos 8, dividido por menos 2. Você deve 2 e deve 8. Você deve quanto? Menos 10. Deve 10, dividido por menos 2, menos com menos aqui, mais 10 dividido por 2, 5. 5. Agora você vai calcular y vértice e x vértice, usando essa fórmula. X vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a, e y vértice menos delta sobre 4a. Y vértice, menos da fórmula, b era quem? 2. 2. 2 vezes a, quem é o a? Menos 1. Menos 1. 2 dividido por 2. 1. 1. Menos com menos, mais 1 é positivo. Y vértice. Ah, Samara, mas vou ter que calcular de novo delta. Não, gente, a gente já viu que delta é 64, então você só coloca aqui, ó. Menos 64, dividido por 4 vezes menos 1. Porque olha aqui, ó. 4 vezes menos 1 está dividindo delta. Não é isso? 4 vezes 1. 4. 4. 4. 64 dividido por 4. 16. 16. Menos com menos, mais Mais. é positivo.
Agora a gente já tem o coeficiente C, a gente já tem as duas raízes e a gente já tem x vértice e y vértice. Dá para montar um gráfico? Sim. Sim. Então a gente vai montar o nosso gráfico aqui, ó. Eu já até montei o gráfico, né? Deixa eu limpar aqui para a gente fazer do zero. Então, ó, primeira coisa que a gente sabe lá, qual era o valor de x? De x não, qual era o valor de c? 15, né? Sim. Sabe que vai estar lá no eixo C, né? Lá no C, a gente vai marcar um pontinho aqui que a gente sabe que é o 15. A gente encontrou duas raízes. Quais foram elas? Lembra não, né? Nem eu. Olha as raízes aí. Menos 3 e 5. Então, a gente vai marcar lá no eixo X, o menos 3 e o 5. Então, olha aqui, ó. Marca o pontinho, né? Ó, menos 3 aqui em X e 5. Marquei esses dois pontinhos. Está faltando olhar quem? Y vértice, X o vértice. Perceba que em X, a gente tem o valor de 1. Em Y, 16. Então, a gente vai ligar esses dois pontos. A gente sabe que Y é 16, vou arrastar logo aqui para cima 16, a gente sabe que X era 1. Então, vai ter um ponto bem aqui, ó. Aqui é o ponto mais alto da minha parábola. A gente sabe também que o coeficiente angular ele era negativo, vocês lembram? Sim. Sim. Então, essa parábola vai estar voltada para baixo, y vai estar determinando a parte mais alta da parábola. Só reduz aqui um pouquinho para poder ficar melhor de escrever, né? Vou usar aqui. Pronto, agora a gente consegue enxergar todo mundo. Ô, já, você podia dizer, eu tô parecendo um foguete. Vocês poderiam ter dito, meu povo, que eu vou mais devagar. Agora a gente vem aqui, ó. Vocês vão ver a coisa mais linda do mundo, eu fazendo a função à mão livre. Preste atenção como fica bonito o negócio. E liga esses lindíssimos, belíssimos pontos. Pronto, a nossa parábola está feita. Deu para entender? Deu, até que deu. Deu? Muito bem, muito bem, muito bem. Cadê a aula? Aqui. Então, é basicamente isso, galerinha. Vocês entenderam? Sim. Para entender. Sim. Quando eu estiver falando rápido demais, vocês me avisem. Que às vezes eu acabo me empolgando, sabe? Eu vou falando, daqui a pouco ninguém entendeu o que eu falei, porque foi assim, uma matraca falando muito ligeiro. Tá? O que eu peço para vocês, estudem todo o material, estudem de verdade, porque próxima semana é revisão. Na revisão, a gente não consegue fazer milagre. Vocês têm que ter alguma dúvida para que a gente possa estar tirando, né, durante a revisão. A gente só tem dúvida a partir do momento que a gente estuda. Enquanto a gente não estuda, a gente não tem dúvida de nada. Tá bom? Tá bom. Sim. Então é isto. Vou passar uma pequeníssima questão para vocês, algumas questõezinhas, só para vocês já irem aí treinando, né? Porque é bastante que eu passo as questões, Manda esse negócio mesmo de respondendo. hoje. Como? Mandar esse arquivo que a gente, junto com a atividade.
Certo. Mas se você mandar a correção e explicação, Samara, falou ok. Pois é isso, então, eu só parar aqui de gravar, né? Até a nossa próxima aula.